Bom dia, turminha! Hoje nós vamos para a nossa aula de português. Nosso primeiro momento é aula de português. E nós vamos para a página 144. A página 144, nós vamos falar sobre texto informativo. Para o que é texto informativo? Então, texto informativo é aquele texto que tem a função de informar, né? Ele vai nos informar sobre determinado assunto. Então, texto informativo é aquele texto que tem a função de informar o leitor sobre um determinado assunto específico, né? Sobre algo que o autor desconhece. Então, o texto informativo ele vai trazer informação, né? Informar o leitor sobre um determinado assunto que o leitor desconheça. Esse texto informativo ele tem uma linguagem objetiva e clara. Ele vai direto à questão. Então, o texto informativo ele vai direto à questão, informar o que é aquilo que o leitor está procurando saber, né? Esse texto informativo ele traz informações de fontes confiáveis, ou seja, ele tem que trazer uma informação e essa informação tem que ser uma informação confiável, né? Que não tenha dúvida. Que é, por exemplo, pesquisas, né? Que possam comprovar aquilo que foi escrito. Então, o texto informativo ele tem que ser um texto confiável, como pesquisas e que sejam comprovada aquela pesquisa que realmente é daquela forma, que realmente é desse jeito, né? Então, o texto informativo, ele traz informações de fontes confiáveis, como pesquisas, e que eles possam comprovar o que está sendo escrito. Ele não vai ter, ele não contém sentimentos. O texto informativo, ele não apresenta sentimentos, nem opinião do autor. Então, o texto informativo, ele não vai, você não vai encontrar sentimentos nem a opinião do autor que escreveu. Então, ele vai trazer informação objetiva, clara, sem sentimentos e sem opinião do autor que está escrevendo, né? Esse texto. Toda informação que vem no texto informativo, ela deve ser comprovada, que realmente aconteceu dessa forma e que realmente é assim. Então, toda informação deve ser comprovada. E neles, nós encontramos informações sobre diversos assuntos. No texto informativo, nós vamos encontrar diversos assuntos, né? Então, por exemplo, a gente pode encontrar um texto informativo em jornais, em revistas, em enciclopédias, livros didáticos, né? Verbetes de dicionário, que a gente utiliza muito quando a gente não conhece uma palavra, a gente corre lá no dicionário, né? Então, verbetes de dicionário. Então, o texto informativo é esse texto, esse gênero que tem a função de informar o leitor sobre determinado assunto. Aí no seu livro, na página 145, a página 144 e a página 145, né? Aí tem uma imagem e ele vai pedir você para analisar, observar essa imagem e você vai responder essas questões aqui no seu caderno, tá certo? Você vai copiar no seu caderno e você vai responder essas questões que está aqui. Por exemplo, quem aparece nesta cena e o que eles estão fazendo? Então, você vai observar que eles estão fazendo alguma coisa aqui. Será o que é que eles estão fazendo aqui nessa imagem? Né? E o que é que eles estão fazendo? Nós estamos falando sobre texto informativo. Essa imagem aqui, ela traz uma ideia de que eles estão fazendo o quê? Né? Então, tem aqui várias formas, né, da gente pesquisar, da gente ver informações, pesquisar informações. Então, você vai analisar a cena e você vai dizer. Depois, você vai explicar onde você procura informações quando quer saber de algo que você desconhece. Quando você não conhece algo, onde é que você vai pesquisar para você saber, para você passar a conhecer sobre aquele assunto que você desconhece? Né? Então, por exemplo, você quer conhecer a vida da borboleta, então você quer conhecer sobre as borboletas. Onde é que você costuma pesquisar para conhecer sobre a vida das borboletas? Quando você pesquisa para você conhecer sobre esse animal, você está procurando informações, né? Então, você vai atrás de um texto informativo que vai falar sobre a lagartixa. Então, você vai dizer aí, né? Onde é que você costuma pesquisar para você conhecer algo que você ainda não conhece. E ele está perguntando aí também, você também se interessa por animais? Você também se interessa por animais? E quais animais costumam despertar sua curiosidade? Você vai descobrir quais são os animais que despertam sua curiosidade. Você quer saber mais, conhecer quais animais que você gostaria de conhecer, como é?
né? Por exemplo, tem o gato, as pessoas dizem que o gato tem 7 vidas. Será se é verdade? Você já pesquisou para saber se isso é verdade? Nós vamos falar sobre a lagartixa na próxima aula. Você já sabe alguma coisa sobre a lagartixa? Então, você já pode procurar textos informativos, né, que falem sobre isso. Então, você vai responder no seu caderno, copiar e responder no seu caderno. Não esqueça do cabeçalho, tá bom? Aí você copia as questões, responde no seu caderno, tire a foto e envia para a Pro. Esse aqui é o nosso primeiro momento, aula de português sobre o gênero texto informativo. Boa atividade, tire a foto e envie para a Pro.